Capítulo 331 Isso é talento. Estrondo. Um tremor se espalhou quando o grão-mestre celestial, que acabara de deixar os discípulos em treinamento e se teletransportou para seu pequeno mosteiro cercado por plantas medicinais extravagantes, abriu os olhos e olhou para o local que acabara de deixar. O grande mestre, Vredral, encontrou seus olhos envelhecidos se arregalando enquanto seu corpo disparava em direção ao campo de treinamento mais uma vez, seus olhos pousando em um único ser no campo de treinamento que brilhava com uma luz dourada brilhante. Numerosas linhas do destino convergiam nos céus, tornando toda a área dourada quando um evento imprevisto ocorreu no meio dos campos de treinamento. O rosto do grão-mestre mudou de expressão ao observar a visão estupenda que se desenrolava à sua frente. De todas as direções no céu, numerosas linhas do destino que transformaram o céu inteiro em um tom dourado apareceram, e todas se dirigiam em direção a um único ser meditando de forma estável nas pastagens paradisíacas e claras. Seu cabelo escuro chicoteava descontroladamente ao redor dele enquanto se podia observar claramente um sorriso de total confiança e controle. Oong! Noah sentiu como se pudesse ouvir os sons melódicos de algo que parecia estranho, mas ao mesmo tempo estava sempre com ele. No momento em que ele iniciou a habilidade, Fatis Disciple, ele ficou enraizado no local em que estava quando sentiu uma força tremenda aparecer nos céus. Ele podia sentir apenas uma parte dessa força massiva e observou o uso de discípulo do destino, pois lhe dava a capacidade de puxar diretamente uma quantidade minúscula dessa tremenda fonte de força em direção ao seu corpo. WAAA. Uma cacofonia de sons soou enquanto parecia que uma onda de luz dourada o invadia, seu corpo sentindo a descida de numerosas linhas brilhantes que passaram a envolver firmemente sua origem. Ele sentiu como se estivesse sendo elevado a uma posição que nunca antes sabia que existia, enquanto uma profunda sensação de força o dominava. Estrondo. Linha após linha desceu dos céus enquanto agarravam seu corpo o mais rápido que podiam. Foi uma visão ridícula para aqueles que observaram, pois o celestial de túnica vermelha tinha olhos esbugalhados, a causa é que ele contou mais de 100 linhas do destino descendo nos últimos segundos, e não parecia que eles estavam parando. Os não convencidos discípulos de túnica branca mantinham olhares desgrenhados enquanto eram escurecidos pelo ar dominador sendo liberado pela massa constantemente convergente de linhas douradas enquanto olhavam para frente em estado de choque. Aqueles que estavam orgulhosos das palavras de elogio por serem capazes de condensar 20 ou 30 linhas do destino de uma só vez sentiram uma sensação de vergonha quando as palavras do grão-mestre celestial se repetiram em suas mentes. Eles se achavam gênios, se achavam talentosos. Mas quando se tratava de estar na frente deles, o que era talento? Isso foi talento. O grande mestre celestial observando dos céus mantinha uma expressão indiscernível enquanto sua essência vigorosa em seu corpo se movia, convocando algumas habilidades inconscientemente enquanto as cores de seus olhos se tornavam ouro líquido. O tempo parecia ter desacelerado para ele enquanto ele olhava para os céus onde as numerosas linhas do destino convergiam lentamente, seguindo-as enquanto desciam sobre o corpo de um discípulo enquanto tentava discernir algumas coisas. Ele estava tentando descobrir de onde vinham todas essas linhas de destino, tentando perscrutar e entender que tipo de destino esse discípulo à sua frente havia convidado. Para sua surpresa, ele não conseguiu acompanhar a origem das linhas, pois elas pareciam se condensar e cair no chão indiscriminadamente, de origem desconhecida. Um olhar pensativo veio ao grão-mestre Vredral enquanto ele continuava a observar, sentindo as auras dos recém-chegados enquanto celestiais vestidos de forma semelhante como ele apareciam nos céus sobre os quais ele flutuava. Um celestial que possuía a característica única de um cavanhaque exemplar apertou os olhos devido ao brilho enquanto ele falava. O que temos aqui, Vredral? Seus olhares estavam todos fixos no ser singular que continuava a absorver rapidamente as linhas do destino, o número ultrapassando há muito tempo 1000, pois não parecia que iria parar tão cedo. Outro discípulo com um destino nobre, e este parece muito mais monstruoso do que vimos antes. Uma resposta profunda foi liberada de Vredral enquanto eles continuavam a observar o desenrolar dos acontecimentos,
O celestial de cavanhaque assentiu enquanto falava mais uma vez, um sorriso conhecedor aparecendo em seu rosto. Este é um grande benefício, mas também pode ser uma fonte de perigo. Não se preocupe, tudo o que precisa ser feito é garantir que o moldamos adequadamente, e quando é que falhamos nisso? O grão-mestre Vredral respondeu rapidamente enquanto a intensa luz dourada nos céus gradualmente se acalmava, o brilho das cores desaparecendo à medida que mais algumas centenas de linhas do destino se enrolavam no corpo de uma figura agora flutuante. Foi uma visão majestosa ver como numerosas linhas do destino giravam visivelmente ao redor do corpo de Noah, um dos celestiais de túnica vermelha implantando uma técnica quando um branco passou por seus olhos, liberando um som de choque depois disso, quando ele foi capaz de contar exatamente como muitas linhas do destino desceram e se fixaram no corpo deste discípulo. 9.999 linhas do destino de uma só vez. Reticências. O alarme se espalhou por toda a clareira paradisíaca quando esse número foi mencionado, a reflexão sobre os 3 grão-mestres celestiais flutuantes no ar se tornou ainda mais profunda. O grão-mestre de cavanhaque falou mais uma vez com o idoso Vredral enquanto observavam o estupendo processo de finalização. São 2 seres que têm um destino nobre em suas mãos, você tem certeza que pode lidar com isso? Um sorriso imperceptível flutuou no rosto do grão-mestre Vredral enquanto ele respondia com confiança. Com extrema confiança, é ainda melhor já que ambos podem receber tutela em um ambiente semelhante. Não há nada com que se preocupar, grão-mestre Ramiel. O celestial com um cavanhaque pronunciado, grão-mestre Ramiel, acenou com a cabeça enquanto seu corpo e os corpos dos outros grão-mestres que tinham vindo observar desapareciam, deixando para trás apenas o grão-mestre Vredral enquanto seu corpo flutuava lentamente em direção ao chão. Noah sentiu seu próprio corpo que estava elevado no ar palpar com uma tremenda sensação de força, as numerosas linhas brilhantes recuando lentamente para as porções mais profundas de sua origem. Seus olhos se abriram quando um brilho de luz cintilante desapareceu, fingindo uma expressão de exaustão com seu olhar pousando em seu painel de estatísticas que mostrava uma nova adição. Noah Osmonte, título, S, Senhor Infernal, 5%. Linhagem, Ons, progenitor vampiro, despertar. Linha, S, de destino, 9.999. Vitalidade, Void. Foco, Força, Void. Abaixo da parte que mostrava sua linhagem, o número de linhas do destino foi exibido quando uma luz curiosa passou por seus olhos, essa curiosidade sendo interrompida quando ele sentiu a aura de um grande mestre celestial que havia partido há não muito tempo. O corpo de Noah instintivamente se iluminou com numerosas linhas do destino quando o olhar sondador do grande mestre pousou em seu corpo, um pensamento chocante realmente passando por sua mente quando ele percebeu algo estupendo. A força dominadora que poderia fazer alguém se sentir oprimido que este grande mestre celestial sempre liberava, parecia mais suportável neste momento, pois Noah sentiu como se algumas algemas se soltassem. Gênio! Palavras retumbantes quebraram a atmosfera de estupor quando os discípulos talentosos recém-chegados foram capazes de ver exatamente o que era um verdadeiro gênio. Fim do capítulo. Capítulo 332. Aqueles com um destino nobre. O olhar de Noah permaneceu no grande mestre celestial enquanto ele se deleitava com a sensação de abundância de força, seus pensamentos se comunicando com o sistema planetário enquanto ele tentava entender melhor o que eram essas linhas do destino. É uma fonte de poder difícil de quantificar. Além de saber quantas linhas do destino você tem atualmente e que elas aumentam sua força, não podemos quantificar exatamente de que maneira. Numerosos pensamentos passaram pela mente de Noah quando ele ouviu isso, sendo arrancados de seus pensamentos quando o grande mestre se aproximou dele com uma expressão de reconhecimento. Eu escolhi você por causa do seu talento em éter, mas nenhuma vez esperei que você tivesse o talento para ser um ser abençoado com um destino nobre. Um conjunto estranho de palavras foi divulgado quando Noah rapidamente percebeu e perguntou interrogativamente. Nobre destino? Sim, Noble Fat.
É uma indicação de que um ser deve ter uma mão enorme para jogar no futuro, afetando o destino de muitos daqueles ao seu redor. Claro, isso é apenas uma indicação e não está gravado em pedra. Houve alguns seres com destinos nobres no passado que nunca conseguiram cumpri-los, morrendo cedo ou desperdiçando suas vidas. Mas, aqueles que conseguiram usar seu destino nobre ao máximo deixaram marcas inesquecíveis. História. Os olhos de Noah brilharam quando essas palavras chegaram aos seus ouvidos, percebendo instintivamente que a entrada explosiva que ele queria criar nesta 7ª estrela celestial era mais que suficiente. O grão-mestre se aproximou de sua posição enquanto seus olhos envelhecidos olhavam para ele de cima a baixo, luzes brilhantes passando por eles enquanto ele balançava a cabeça e se voltava para os outros discípulos talentosos. Este é o tipo de talento que todos vocês deveriam aspirar ter. Não deixe que o talento desse jovem gênio ofusque o seu e continue trabalhando duro. O grande mestre acenou com a cabeça para os celestiais de túnica vermelha que ainda estavam olhando para Noah como se ele fosse um monstro, percebendo que se Noah tivesse condensado apenas mais algumas linhas do destino, ele teria pulado diretamente as distinções de túnica branca e negra e entrado na mesma distinção que eles. Eles observaram enquanto o grão-mestre colocava as mãos sobre Noah e desaparecia, virando-se para os discípulos que ainda mantinham os olhos vazios enquanto falavam. Vamos continuar. Após a condensação das linhas do destino, uma discussão continuou para os discípulos de túnica branca na agora pacífica pastagem enquanto Noah se via desaparecendo e reaparecendo em um pequeno mosteiro em uma atmosfera que mantinha uma concentração ainda mais densa de plantas medicinais do que sua própria terra espiritual. O mosteiro estava localizado no topo de uma montanha, algumas nuvens sendo visíveis ao longe, mostrando-se um cenário de paz e serenidade. Um talento como o seu precisa de uma direção rigorosa, então estarei atuando diretamente como seu professor de agora em diante. O grão-mestre estava andando na frente dele enquanto falava, uma expressão de lembrança em seu rosto enquanto pensava em outro discípulo que o destino apontou como alguém único, mas que havia enfrentado a morte não muito tempo atrás, no primeiro reino do inferno. O destino era imprevisível dessa maneira. Mas, este novo discípulo que ele estava recebendo diretamente era aquele que possuía um destino nobre, algo que apenas um outro ser havia mostrado uma indicação nesta 7ª estrela celestial. Sua figura idosa avançou enquanto Noah seguia logo atrás, seus olhos continuando a contemplar as plantas medicinais que continham uma quantidade abundante de essência enquanto o grande mestre continuava, sua percepção notando a aparência de Noah. Todos os recursos de que você precisa serão fornecidos a você quando você embarcar em seu caminho na lei suprema do destino. Você acabou de condensar as linhas do destino pela primeira vez e não aprendeu a maneira mais eficiente de usá-las. Noah seguiu o grão-mestre até o monastério enquanto ele passava pelas pequenas portas, descobrindo que sua visão se expandia quando ele realmente percebeu que o interior era de alguma forma muito mais expansivo do que o exterior do monastério mostrava. Nesta grande sala do mosteiro, o grão-mestre celestial virou-se para Noah enquanto falava com uma voz séria. Eu sou o 9º grande mestre classificado da 7ª estrela celestial, Vredral. Você me aceita como seu mestre? Noah olhou para esta figura idosa cujo poder de forma alguma combinava com a velhice que ele demonstrava, seu olhar se tornou firme enquanto ele se curvava e falava. Eu faço. Sua afirmação recebeu o sorriso de Vredral enquanto ele falava mais uma vez, levando a mão direita ao peito ao fazê-lo. Levante-se. Nas terras dos celestiais, a saudação e os sinais de afirmação são feitos colocando a palma da mão direita no peito, ao lado do coração batendo, em sinal de compromisso e veracidade. Os olhos de Noah brilharam ao ver isso, balançando a cabeça enquanto colocava a palma da mão no peito esquerdo enquanto olhava para frente. O grão-mestre assentiu enquanto acenava com as mãos, prestes a trazer à luz numerosos cristais de herança que continham uma infinidade de habilidades. Você acabou de aprender como condensar as linhas do destino e, na verdade, condensou mais do que o suficiente para usar com proficiência as técnicas que aprimoramos ao longo dos anos para iniciar sua jornada na lei do destino.
O grande mestre parou abruptamente quando Noah estava prestes a receber inúmeras novas habilidades livremente, uma presença se aproximando do mosteiro quando um sorriso apareceu em seu rosto. Parece que devemos parar brevemente quando você tiver a chance de conhecer o único outro ser nesta estrela celestial que possui um destino nobre semelhante ao seu, e você realmente os conheceu antes em sua jornada que finalmente o trouxe aqui. É misterioso como funciona o destino, não é? A presença de uma figura dominadora pode ser sentida quando uma aura valente irrompeu, um ser com beleza e valor exemplares aparecendo no mosteiro onde Noah e o grão-mestre Vredral estavam enquanto ela colocava a mão direita em seu peito cheio e prestava respeitos, seu olhar pousando em Noah depois disso, quando uma expressão de surpresa apareceu em seu rosto. Estrondo. O grão-mestre olhou para cima e atravessou os véus do teto do mosteiro quando seu olhar pousou nos céus, notando a convergência de inúmeras linhas do destino enquanto sorria, muitos pensamentos passando por sua cabeça como dois seres que haviam se encontrado uma vez antes com status completamente diferentes foram encontrados mais uma vez, desta vez com um título semelhante. Fim do capítulo. Capítulo 333, Guardião do Destino, Spar. O olhar de Noah pousou na figura da valente Atena enquanto processava as palavras do grão-mestre. Ela também recebeu o título de ser com destino nobre, um conceito ao qual ele acabou de ser apresentado e não sabia exatamente o que isso implicava. Grão-mestre, este é o mesmo Crixus da seita astral profunda. Ele possui um destino nobre. Atena entrou quando seu olhar pousou em Noah, perguntando respeitosamente enquanto uma risada alegre agitava os músculos faciais de Vredral. Sim, é por isso que o destino é sempre algo que devemos continuar decifrando e aprendendo, pois nem eu achava que o ser que conhecemos brevemente pudesse ter um talento como o seu. O grão-mestre respondeu enquanto Atena adotava um olhar de responsabilidade, indo em direção a Noah enquanto falava com ele de maneira amigável. Prazer em ver você de novo, e em circunstâncias muito melhores. Noah sorriu enquanto vários pensamentos passavam por sua mente, ainda avaliando tudo sobre os celestiais e comparando-os com as informações que lhe foram dadas pelos seres da expansão negra enquanto falava com esta figura valente. Da mesma forma, estou ansioso para aprender com você. Atena assentiu enquanto se virava para o grão-mestre. Ele já teve algum treinamento de combate. Terei prazer em cumprir meu papel como discípulo sênior para garantir que ele aprenda bem as técnicas do destino. O grão-mestre Vredral sorriu enquanto continuava seu movimento de acenar com as mãos, trazendo à luz numerosos cristais de herança que flutuavam serenamente em direção a Noah. Ele acabou de condensar seus primeiros milhares de linhas do destino, então será uma oportunidade perfeita para ele aprender nossas técnicas e testá-las em combate logo depois. Atena acenou com a cabeça em direção ao grão-mestre enquanto uma luz valente refletia em seu corpo, seu olhar firme e cheio de retidão enquanto ela respondia. Deixe comigo, grão-mestre. Os olhos de Noah já estavam fixos nos múltiplos cristais de herança flutuando diante de seus olhos enquanto ele os agarrava sem reservas, uma enorme quantidade de informações sobre como utilizar plenamente as misteriosas linhas do destino que estavam totalmente ligadas à sua origem entrando em sua mente. Essa massa de informações foi levada a passos largos pelo sistema enquanto ele cuidadosamente pegava tudo e categorizava, Noah observando em tempo real enquanto observava a formação de uma árvore de habilidades brilhante que, ao contrário das anteriores, brilhava com um brilho dourado. Seus olhos brilharam com luz enquanto ele contemplava outra habilidade classificada do vazio, e esta se chamava Guardião do Destino. Guardião do Destino, 0/30, como um iniciante que está aprendendo o funcionamento do destino, o papel de um guardião que protege os fracos e eviscera o mal é dado a você. As habilidades incluem Guardas Empíreos, 0/5, Armamento Empíreo, 0/5, Golpe da Libertação, 0/5, e Julgamento, 0/5. Guardas Empíreos, 0/5, um guardião é chamado para defendê-lo e enfrentar seus inimigos. Os Empyrean Guards são capazes de curar e magia ofensiva, sua força só aumenta dependendo de quantas linhas de destino o usuário possui. Limite de invocação atual, 1.
Armamento Empíreo, 0/5. O usuário é coberto com o brilho dos guardas empíreos convocados, pois cada ponto de seu corpo ganha impulsos extremos, mais 5% de dano de alma, dano físico, velocidade e defesa para cada guarda empíreo absorvido. Smite of Liberation, 0/5. Limpe as almas daqueles que estão contra você enquanto você os ataca com uma Blade of Liberation. A lâmina é corpórea e física ao mesmo tempo, concedendo mais 50% de dano físico e mais 50% de dano de alma. Julgamento, 0/5. Uma declaração de morte para todos aqueles que se opõem a você é convocada. Aqueles que não conseguem se defender terão seus corpos destruídos e suas almas despedaçadas enquanto se perdem no rio do destino. Seus olhos rapidamente percorreram as inúmeras descrições brilhantes, pois as habilidades que ele recebeu eram extremamente familiares às habilidades que ele viu Athena usar na batalha contra a aberração no primeiro reino do inferno. Muitos de seus pensamentos estavam exatamente em quão fortes ele poderia torná-los uma vez que adicionasse os pontos de habilidade que ele continuou a coletar passivamente da legião de mortos-vivos que ainda estava arrasando os infernais enquanto ele estava nesta estrela celestial. As habilidades que estão passando pela sua mente agora são de nível bastante alto, onde normalmente são melhor utilizadas por aqueles no reino do vazio. Mas é aqui que entra o primeiro uso das linhas do destino. Estrondo. O corpo do grão-mestre Vredral pulsou com poder enquanto um número incontável de linhas douradas aparecia em seu corpo. Eram todos extremamente finos e condensados, sendo tão imperceptíveis que pareciam um mar de ouro em vez de linhas extremamente finas. Fatlines reduzirá diretamente a energia necessária ao lançar habilidades que influenciam o destino, e isso é apenas um acréscimo ao seu recurso ofensivo, onde podem aumentar seu poder a níveis inimagináveis. É aqui que você terá um incidente como o que observou em O Primeiro Reino do Inferno, onde Athena foi capaz de derrubar um ser que entrava no reino do forjamento da alma com seu reino ainda sendo vazio. A voz ressonante do grão-mestre soou enquanto o brilho que ele retratava diminuía, apenas avançando para dentro do mosteiro enquanto Noé continuava a se maravilhar com o espaço em expansão dentro deste edifício que parecia extremamente pequeno visto de fora. A melhor maneira de aprender como utilizar bem as linhas do destino é testá-las em combate direto. Irmão mais novo, venha. Deixe-me mostrar como as habilidades do Guardião do Destino realmente são maravilhosas. Um largo sorriso apareceu no rosto de Noah enquanto ele mostrava um sorriso de determinação, seu corpo se iluminando enquanto inúmeras linhas de destino podiam ser vistas enquanto ele falava. Sim, irmã mais velha. Estrondo. A essência convergiu dos arredores à medida que o espaço era manipulado, o espaço no mosteiro em que se encontravam gradualmente continuava a ficar cada vez maior, à medida que desafiava completamente a realidade do tamanho do mosteiro quando se olhava de fora. Já que você condensou, perto de 10.000 linhas do destino atualmente, só utilizarei essa quantidade quando estiver lutando com você. Começaremos gradualmente à medida que nos acostumarmos com as técnicas, e depois aumentaremos a dificuldade. Um olhar valente se acentuou ainda mais em Athena enquanto seu cabelo escuro automaticamente se prendia em um rabo de cavalo, sua voz tingida de surpresa ao confirmar que Noah realmente havia condensado 9.999 linhas do destino neste curto período de tempo. Sua energia se moveu quando a essência irrompeu de seu corpo, um único Empyrean Guard apareceu ao lado dela com uma ressonância de poder. Noah olhou com um olhar cheio de interesse, numerosos pensamentos desconhecidos percorrendo sua mente enquanto ele desligava tudo. Neste instante, ele simplesmente queria ver quais benefícios ele poderia obter desta luta que se aproximava, e exatamente quantas habilidades mais ele poderia continuar a receber dos celestiais enquanto continuava. Ele não esqueceu sua missão. Ele não veio aqui para se misturar nem fazer amigos. Ele veio com o propósito singular de poder e posição entre os seres desta incrível organização, e não iria parar até alcançá-lo nos níveis mais elevados. Guardas empíreos.
Um sussurro saiu de sua boca enquanto as linhas do destino em seu corpo pulsavam. Um ser vestido com uma armadura dourada carregando um longo martelo apareceu na frente dele, seus olhos brilhando com uma luz dourada enquanto olhava para o guarda Imperial adversário convocado que parecia exatamente igual à distância. Bom, armamento Imperial. Antes que a guarda Imperial ao lado de Athena pudesse se mover, tornou-se um raio de luz líquida quando se prendeu ao seu corpo, sua figura valente ganhando uma armadura dourada no peito junto com um martelo de ouro perigosamente brilhante que ela rapidamente acenou em suas mãos. Noé, armamento Imperial. Noah sussurrou o nome da mesma habilidade enquanto observava a sensação maravilhosa da poderosa invocação à sua frente se transformando em uma luz líquida dourada que passou a cobri-lo, sentindo suas capacidades aumentadas quando uma armadura torácica e um martelo dourado apareceram em seu corpo, mãos também. Duas pressões distintas liberadas das linhas douradas em cada um de seus corpos colidiram no ar entre eles enquanto o grande mestre se movia a uma distância distante e observava com um sorriso, Athena fazendo o primeiro movimento ao iniciar o início da luta. Sim, seu corpo deixou para trás uma miragem de luz quando apareceu rapidamente acima da posição de Noah, o pesado martelo em suas mãos balançando perigosamente enquanto Noah sorria e segurava firmemente seu próprio martelo, balançando-o quando uma explosão de luz dourada irrompeu. Clang! Noah sentiu o chão abaixo dele quebrar quando uma tremenda sensação de pressão desceu, seu corpo se sentiu leve logo depois, quando o brilho irrompeu das numerosas linhas do destino ao redor de seu corpo enquanto ele ria, seus olhos pousando na princesa da guerra enquanto ele avançava. Uma simples luta começou em um pequeno mosteiro na 7ª estrela celestial, cujo vencedor ainda era desconhecido neste momento. Fim do capítulo. Capítulo 334 Athena ensina seu Júnior. Ponto de vista de Athena. Respirei fundo após o breve primeiro impacto entre mim e esse ser misterioso que conheci uma vez antes no primeiro reino do inferno. Este ser, Crixus, era uma anomalia completa, mas a única coisa que importava para mim era que havíamos ganhado mais um combatente para ajudar a trazer mais ordem nesta paisagem caótica. Aceitei as palavras do grão-mestre com calma, já que este Crixus aparentemente tinha o mesmo destino nobre que eu, sendo esse desenvolvimento uma das coisas que despertou meu interesse, pois por muito tempo eu estava me perguntando, o que exatamente o destino queria de mim. Que nobre destino me esperava no final de tudo isso? Estar diante de mim tendo um destino parecido. Queria saber mais sobre ele, e exatamente qual a influência que ele teria para o futuro. Sim, meu corpo se movia com fluidez enquanto eu fechava os olhos, usando meus sentidos para observar mais claramente o fluxo de mana e as numerosas linhas do destino pulsando em meu próprio corpo e no corpo deste ser à minha frente. Clang! O brilho explodiu quando os dois martelos se chocaram novamente, fazendo-me perceber que este Crixus poderia acompanhar livremente o ritmo da batalha, pois parecia estar se adaptando ao primeiro e segundo estágios das habilidades do Guardião do Destino com bastante facilidade. Isso significa, podemos aumentar a dificuldade. Guarda Imperial, Armamento Imperial, Estrondo. Eu lancei as habilidades várias vezes quando mais dois guardiões celestiais empunhando martelos cheios de força apareceram, apenas para se transformarem em raios de luz logo depois, quando eles se prenderam ao meu corpo, completando a metade inferior da minha armadura enquanto o capacete refrescante habitual cobria minha cabeça. Eu me certifiquei de que a força ainda estava sendo retirada de 9.999 linhas do destino enquanto observava a reação deste discípulo júnior. Ele seria capaz de acompanhar. Meus sentidos expandidos observaram um sorriso de confiança quando Crixus acenou com as mãos, dois guardas impérios aparecendo enquanto rapidamente se tornavam raios de luz que se fichavam em seu corpo, concedendo-lhe um conjunto de armadura semelhante ao meu. Você ainda consegue acompanhar? Bom, senti um pequeno sorriso aparecendo em meus lábios enquanto meu amor pela batalha borbulhava lentamente, tentando o meu melhor para contê-lo para não destruir acidentalmente esse discípulo júnior na minha frente. Ele se moveu primeiro desta vez, pois parecia estar gostando da sensação de força que o Empyrean Armamente proporcionava,
meu corpo fugindo para o lado enquanto o martelo opressivo batia na área onde eu estava. Bom. Meu corpo se moveu automaticamente enquanto choques de luz começaram a ressoar por toda a sala expandida em que estávamos, Crixus surpreendentemente acompanhando meus movimentos com o passar do tempo. Clang, estrondo. Algumas crateras foram deixadas para trás, pois eu só conseguia ver olhos escuros fixos em minha figura pelas fendas do capacete dourado que cobria sua cabeça, seu corpo se movendo em minha direção mais uma vez enquanto seus movimentos ganhavam uma fluidez semelhante que eu havia trabalhado tanto para conseguir, ao longo dos anos com facilidade. Seu uso da força inata das linhas do destino foi perfeito, pois a cada confronto, eu podia sentir a força que ele liberava aumentar cada vez mais. Eu podia sentir a essência palpando em meu corpo enquanto seus ataques aumentavam de velocidade, meus olhos observando em câmera lenta enquanto eu me curvava e observava o golpe impiedoso do martelo dourado mal passar pela ponta do meu capacete. Ah, irmão mais novo, você não deveria ter feito isso. Meus olhos fechados se abriram quando uma explosão de luz dourada foi liberada de mim e empurrou para trás o ser que estava preso ao meu redor enquanto lançava ataques, um leve tremor percorrendo meu corpo quando percebi que não conseguia mais conter a necessidade de batalha que tinha, foi provocado por seus ataques estupendos. Perdoe-me, irmão mais novo, mas vou ter que me divertir um pouco. Estrondo. A essência convergiu quando outro guarda Imperial foi convocado e rapidamente se transformou em um fluxo de luz líquida que se prendeu ao meu corpo, a sensação de ter asas gloriosamente esvoaçantes aparecendo mais uma vez enquanto minha velocidade aumentava mais uma vez. Meus olhos cheios de sede de batalha se fixaram na figura que ainda parecia estar em sua melhor forma, um pequeno sorriso aparecendo em meus lábios enquanto observava com estupefação quando outro guarda Imperial apareceu ao lado dele, transformando-se em um riacho de luz quando este Crixus ganhou um conjunto de asas brilhantes e ressonantes semelhantes às minhas. Irmão mais novo, você não está se adaptando a essas técnicas muito rápido. O pensamento não combinava com minhas ações pois meu corpo já estava se movendo sozinho, transformando-se em um raio de luz em direção ao ser que parecia não ter problemas em extrair o poder das habilidades que ele acabava de conhecer com precisão e grandeza que eu não tinha vindo antes. Estrondo. Os martelos dourados se chocaram mais uma vez enquanto o impacto esmagava as costas da figura de Crixus, seu corpo blindado atingindo a parede do lado oposto quando parei brevemente, me perguntando se havia exagerado. Minhas expectativas foram desafiadas mais uma vez, pois a única coisa que observei foi um raio de luz disparando em minha direção, uma gargalhada infantil ecoando. Haha, boa! Estrondo. Todas as reservas foram liberadas, pois parecia que este Crixus era capaz o suficiente para resistir aos meus ataques, mesmo que estivessem limitados a apenas 9.999 linhas do destino. Meu corpo começou a sentir a alegria da batalha enquanto minha figura disparava pelos céus para encontrar esse ser misterioso que poderia acompanhar meu ritmo de batalha com facilidade. Ele era realmente como eu. Este é realmente um ser com um destino nobre esperando por ele no futuro. Estrondo. O último confronto na verdade nos empurrou para trás, pois minhas perguntas não foram respondidas, mas eu sabia que havia encontrado um ser interessante com quem brincar enquanto a essência percorria meu corpo e era liberada em um esplendor de cores mais uma vez. Venha, irmão mais novo. Um grito saiu da minha boca enquanto a batalha emocionante continuava, meu foco firmemente voltado para este Crixus que se adaptava rapidamente enquanto eu queria espiar através de suas defesas e tudo que o cercava. Fim do capítulo. Capítulo 335 Nunca antes visto. Os olhos de Noah se moveram rapidamente enquanto ele facilmente acompanhava o raio de luz soltando gritos valentes na frente dele. O raio de luz parecia ser fluido às vezes e extremamente rápido um segundo depois, causando o estado de uma batalha cheia de imprevisibilidade. Quando a batalha começou, pensei que seria uma simples luta que permitiria a um discípulo júnior aprender as cordas das habilidades, mas ele descobriu que o ritmo se tornava cada vez mais rápido, pois esta Athena parecia estar se divertindo depois de um tempo.
Seu próprio corpo estava se adaptando rapidamente à sensação de força que as quase 10.000 linhas do destino forneciam, acompanhando o fluxo enquanto ele gradualmente adicionava pontos de habilidade em Guarda Imperial e Armamento Imperial para acompanhar o ritmo da batalha. Depois de colocar 3 pontos de habilidade em Guardas Impérios, o limite de convocação foi aumentado para 4 quando ele lançou Armamento Imperial, para assumir a forma de um resplandecente coberto da cabeça aos pés com uma armadura dourada e asas de luz dourada que ele tinha visto apenas em Atenas. Ele podia sentir seu corpo vibrando com poder enquanto sentia uma forma única de força sendo liberada das numerosas linhas do destino que agora cercavam seu corpo, confirmando que a energia necessária para lançar as habilidades sob a árvore de habilidades, Guardião do Destino, era extremamente mínima, com seu poder é maior do que qualquer habilidade do mesmo nível. Ele finalmente entendeu por que o discípulo celestial Drax no rank transcendente poderia se igualar aos do Reino Santo, e como Atenas se igualou tão facilmente a uma aberração infernal que estava entrando no reino do forjamento da alma. Suas técnicas que utilizavam o destino eram simplesmente poderosas, com muito menos energia sendo necessária para uso enquanto seu dano era grande, apenas aumentando o número de linhas do destino que alguém mantinha. Estrondo. Um confronto ocorreu mais uma vez quando Noah se viu lentamente perdendo terreno. Esta mulher na frente dele esqueceu por muito tempo que isso deveria ser uma luta, já que ele podia ver sua figura prevendo habilmente seus próximos movimentos com facilidade, esquivando-se com fluidez enquanto ela contra-atacava, agressivamente. Tudo bem então. Um sorriso imperceptível apareceu nos lábios de Noah enquanto ele olhava para os muitos pontos de habilidade que ele tinha, adicionando pontos completos em Guardas Impérios e Armamento Imperial, conforme as duas habilidades eram maximizadas. Guardas Impérios, 5/5, um guardião é chamado para defendê-lo e enfrentar seus inimigos. Os Empyrean Guards são capazes de curar e magia ofensiva, sua força só aumenta dependendo de quantas linhas de destino o usuário possui. Limite de invocação atual, 6. Armamento Imperial, 5/5, o usuário é coberto com o brilho dos guardas empíreos convocados, pois cada ponto de seu corpo ganha impulsos extremos, mais 30% de dano de alma, dano físico, velocidade e defesa para cada guarda Imperial absorvido. Seu corpo evitou os ataques opressivos de Atena enquanto ele olhava para os aumentos expandidos das duas habilidades depois que seus pontos de habilidade foram maximizados, sentindo seu corpo tremendo de poder, pois ele já tinha mais 120% de dano de alma, dano físico, velocidade e defesa para os 4 guardas empíreos que ele já havia absorvido através do Armamento Imperial. Agora, ele poderia convocar mais 2, algo que ele nem tinha visto Atena fazer enquanto lutava contra a aberração. Seu sorriso só se alargou quando ele sabia que estava prestes a fazer algo que provavelmente surpreenderia o grande mestre e a valente Atena. Mas como ele planejou mostrar um talento diferente de qualquer outro aos olhos dos celestiais, ele iria até o fim e mostraria exatamente o que era um gênio. Estrondo. Sua essência se moveu quando ele convocou mais 2 guardas empíreos nos céus, seus sentidos observando o grão-mestre se levantando com seu olhar calmo mudando enquanto os olhos de Atena se arregalavam das finas fendas de seu capacete dourado. Eles observaram a convocação de mais 2 guardas empíreos, algo que eles sabiam não ser possível, já que mesmo os usuários mais proficientes do Guardião do Destino, só poderiam convocar 4 guardas empíreos, não importando seu nível. Eles observaram enquanto esses 2 guardas empíreos extras se transformavam em raios de luz e se fichavam no corpo de Crixus, uma transformação que eles não haviam visto antes de ocorrer ao passar pela simples armadura completa e asas douradas. Nas costas de Crixus, as asas de luz dourada tornaram-se mais físicas quando começaram a observar com estupor o aparecimento de asas brilhantes de penas brancas que se expandiram magnificamente. A armadura de batalha de aparência metálica que cobria seu corpo se dissolveu quando o que a substituiu foi um manto dourado real que cobria-o confortavelmente, uma espada dourada brilhante com uma borda afiada e um escudo dourado brilhante cheio de numerosas inscrições rúnicas aparecendo em suas 2 mãos como ele flutuou grandiosamente nos céus.
Sua imagem brilhava com brilho quando alguém olhava para ele, eles se pegavam dizendo, essa era a aparência de um verdadeiro guardião do destino. Noah havia levado as habilidades do guardião do destino ao extremo com o uso de pontos de habilidade, provocando uma transformação que aqueles que lhe entregaram essa técnica nem sequer pensaram ser possível. O rosto do grão-mestre Vredral gradualmente retornou à calma enquanto um olhar perscrutador permanecia em Noah, seu coração envelhecido que estava sempre calmo sentindo ondulações quando este novo recruta que ele acolheu simplesmente teve muitas surpresas. Athena olhou com olhos brilhantes para a transformação de Noah, pois seu olhar era brilhante, querendo experimentar esta nova técnica com seu próprio corpo enquanto ela destemidamente avançava com o martelo na mão. Noah sentiu a força abundante fluindo através dele enquanto o escudo em sua mão esquerda o fazia sentir como se nunca fosse ferido, a espada em sua mão direita o fazia sentir que poderia trazer julgamento e cortar todos aqueles que desejasse. Seu olhar lânguido pousou na Athena enquanto ele brande a espada afiada exatamente onde estava flutuando no céu, sem se mover nem um centímetro. Mas o resultado foi estupendo, pois a apressada Athena previu um ataque que a atingiria um milésimo de segundo depois, um ataque que, embora ela soubesse que estava por vir, ela não poderia evitá-lo. Estrondo. PAH. Uma explosão ressoou primeiro, com o som de um corpo caindo no chão, atingindo mais tarde, enquanto Noah permanecia estável no céu, a figura de Athena se chocando contra o chão e causando a formação de uma cratera. Aspas reticências aspas. O silêncio reinou brevemente enquanto a cena clareava, o olhar de Noah perfurando a poeira e vendo a figura de Athena parada de forma estável no centro da cratera. Estrondo. Seu capacete foi dividido quando se quebrou em dois e começou a se dissolver em partículas de luz, seu cabelo amarrado em um rabo de cavalo balançando descontroladamente enquanto dezenas de milhares de linhas do destino se tornavam visíveis em seu corpo. Uma aura dominadora irrompeu quando um sorriso que poderia quebrar os corações dos homens apareceu em sua figura agora bronzeada, a cor do céu ganhando um tom dourado. Parar. Uma voz ressonante de um grão-mestre feliz ressoou quando um homem com uma grande aparência celestial de um guardião do destino olhou dos céus, a princesa da guerra olhando de baixo enquanto seu olhar ansiava por outra batalha. Fim do capítulo. Capítulo 336 O que você quer? Athena reinou em sua aura selvagem enquanto as asas brancas e brilhantes de Noah começaram a desaparecer em partículas de luz, seu corpo descendo gradualmente. A perda é minha, irmão mais novo. Você parece ser mais capaz do que imaginamos. O rosto de Athena recuperou a calma quando a princesa da guerra com sede de batalha desapareceu, seus olhos apenas brilhando com uma forte luz competitiva enquanto ela olhava para Noah. Como exatamente você conseguiu convocar mais guardas empíreos e obter essa transformação? Uma pergunta curiosa foi lançada, pois não era Noah, mas o grão-mestre foi quem respondeu enquanto ria alegremente. Aqueles que são realmente amados pelo destino às vezes podem encontrar novas maneiras de usar técnicas ou ir além do que normalmente acreditávamos ser o limite. Crixus acaba de nos mostrar que, o guardião do destino, tem muitas áreas para melhorar. É a habilidade de alguém que é naturalmente talentoso na lei do destino. O interesse nos olhos de Athena só aumentou quando ela ouviu isso, observando o grão-mestre se aproximar de Noah e olhar seu corpo de cima a baixo. Maravilhoso! As linhas do destino que você condensou recentemente foram totalmente assimiladas em sua origem. Você sabe por que só conseguiu condensar 9.999 na primeira vez que tentou. Noah balançou a cabeça quando um olhar profundo apareceu no grande mestre, respondeu enquanto seus olhos continuavam olhando profundamente para ele. Passar as 10.000 linhas do destino é uma marca que faz de você um celestial de túnica vermelha, mas também é um ponto de distinção para um ser que está apenas tropeçando na luz do destino, para um ser que pode realmente influenciá-lo e usar técnicas para até mesmo investigue-o. Não importa quão alto seja seu talento na lei do destino, seu corpo ainda levará algum tempo para assimilar essa nova fonte de poder, e você descobrirá que até mesmo condensar dezenas de linhas do destino em um dia se torna mais difícil, conforme o tempo passa. Noah ouviu atentamente enquanto o grão-mestre continuava.
Nas próximas semanas, à medida que você assimilar mais Fatlines e se acostumar com as habilidades do Fates Guardian, irei lhe fornecer ainda mais habilidades que serão difíceis de compreender, onde mesmo com o seu talento monstruoso, você levaria algum tempo. Noah acenou com a cabeça quando o olhar do grande mestre finalmente se afastou dele, indo em direção à valente Athena ao lado. Athena, mostre a Crixus seus aposentos por enquanto. Deixe-o absorver as experiências do Spar hoje e todas as novas habilidades. Solicitarei sua ajuda para conduzir mais sessões de sparring com seu irmão mais novo no futuro. Os olhos da princesa da guerra brilharam ao ouvir isso, balançando a cabeça respeitosamente enquanto acenava para Noah, suas figuras saindo da extensa área do mosteiro que estava repleta de paredes quebradas e crateras. Noah acompanhou enquanto vários pensamentos passavam por sua mente, seu corpo se elevando aos céus enquanto a figura de Athena voava da montanha para uma elevação mais baixa, onde ficava uma ampla clareira com 3 edifícios em forma de cúpula. Ele estava prestes a falar quando Athena quebrou o silêncio primeiro, e foi com uma pergunta que ele não esperava quando suas figuras pousaram na clareira próxima aos grandes edifícios em forma de cúpula. O que você quer? Noah virou a cabeça para o lado enquanto respondia de maneira confusa. Perdoe-me. Athena se virou para ele com os olhos claros, seu olhar impassível enquanto a figura de um ser saboreando a batalha havia desaparecido, apenas olhos penetrantes olhando para Noah. O que você procura? Qual é o seu objetivo? A pergunta foi muito direta, pegando o calculista Noah de surpresa enquanto ele adotava uma expressão pensativa sobre o que exatamente responder. Athena continuou enquanto olhava ao redor para a ampla clareira. Meu objetivo é penetrar nos mistérios do destino e entender exatamente por que um celestial me salvou de um mundo moribundo e me trouxe até onde estou hoje. É entender esse aparente destino nobre que possuo, e o que exatamente ele quer de mim, eu no futuro. O olhar externo de Noah continuou a ponderar enquanto sua mente estava impassível. Havia muitos pensamentos passando neste momento, mas em sua mente, esta princesa da guerra na frente dele estava marcada para morrer há muito tempo. Ele estava apenas começando a se aprofundar nas ideologias e segredos dos celestiais, entendendo muito brevemente sobre suas motivações e como eles se ligavam à lei do destino, mas isso ainda não mudou as ações que esta mulher à sua frente havia realizado. Pode-se dizer que foi uma missão dada pelos celestiais. Poderíamos dizer que ela foi doutrinada a acreditar que o que ela fez foi correto, que ela acreditou inteiramente no que o destino previu, que tirar a vida de bilhões de seres do mundo perdido em nome da redução de uma tremenda quantidade de caos no futuro, porque do que eles previram com o uso das habilidades misteriosas dos celestiais. Foram essas mesmas habilidades que Noah estava esperando pacientemente para colocar as mãos, habilidades pertencentes ao destino que lhe permitiriam ver exatamente por que os celestiais dariam missões para destruir estrelas inteiras. Quero entender por que uma garota sem noção foi salva e elevada à posição que ocupa hoje, ao mesmo tempo em que faço o meu melhor para reduzir o caos que se espalha constantemente por muitos mundos. Então, o que exatamente você quer? Seu olhar pousou nele novamente enquanto seus olhos calmos se fixaram nos dele, cada um pensando seus próprios pensamentos enquanto Noah respondia com um sorriso. Eu quero, certeza, pura e simplesmente. Ao longo dos anos, tenho visto que força e poder são as únicas coisas que garantem um nível de certeza na vida. São as únicas coisas que me concedem a capacidade de manter minha vida, e a vida das pessoas ao meu redor, sem que algo inesperado venha e leve tudo embora. Os olhos de Noah tornaram-se firmes e mais determinados enquanto ele olhava para esse ser sobre o qual ele ainda mantinha a mesma mentalidade. Quero uma força que me permita viver livre de preocupações, que eu possa aproveitar minha vida e fazer o que quiser sem me preocupar com uma força extremamente poderosa que pode atrapalhar tudo o que tenho do nada, alcançará ao longo do caminho em direção a esse nível de força. Os olhos de Athena tremeram ao ouvir isso, sua habilidade confirmando que nenhuma única mentira poderia ser encontrada nessas palavras. Este ser que possuía um tremendo talento na lei do destino, queria simplesmente usá-lo para acumular ainda mais força para si mesmo.
Um leve sorriso apareceu nos lábios de Athena ao ouvir isso, balançando a cabeça ao sentir que entendia um pouco mais o ser à sua frente. Ela sempre se perguntou o que o destino queria dela. Enquanto ela olhava para esse ser que aparentemente possuía um destino nobre semelhante ao dela, ela agora se perguntava, o que exatamente o destino reservou para ele. Fim do capítulo. Capítulo 337 Caos nos Mundos. O olhar intenso de Athena permaneceu em Noa por alguns segundos antes de ela se virar e acenar para um dos edifícios em forma de cúpula espetacularmente projetados na área em que pousaram. Esta será a sua residência no futuro próximo. Ela está localizada nesta montanha inquiridora que está sob a vigilância do grão-mestre Vredral. Ela conterá uma residência, bem como um amplo campo de treinamento, um jardim medicinal e uma área de jantar onde os servos irão traga comida sempre que desejar. Noa seguiu o olhar dela enquanto olhava para a arquitetura única que o lembrava de catedrais antigas com um toque de algo novo. Ele acenou com a cabeça para Athena quando ela começou a se mover em direção ao prédio adjacente próximo a ele, dizendo algumas últimas palavras antes de desaparecer dos sentidos de Noa. O grão-mestre continuará a treiná-lo com base em seu talento, então espere um regimento de treinamento ainda mais difícil e batalhas de sparring muito mais longas à medida que você aumenta sua compreensão do destino e das habilidades espetaculares que pode usar com ele. A princesa da guerra desapareceu com essas palavras, deixando um Noa calmo olhando para o amplo edifício à sua frente que seria sua nova morada por sabe-se lá quanto tempo. Ele entrou para se familiarizar e pensar sobre as muitas coisas que aconteceram hoje, seu coração ainda faminto por ainda mais informações e as habilidades dos celestiais que continuavam a mostrar usos maravilhosos. Nos próximos dias, a vida de Noa assumiria uma programação interessante, já que ele passava a maior parte do tempo em sua habitação em forma de cúpula enquanto acumulava mais linhas do destino, o resto de seu tempo sendo dividido em lições do grão-mestre Vredral, que iria para falar sobre o destino, ou a ocasional sessão de sparring com uma mulher que parecia viver para a batalha. Ele manteve contato com suas forças que estavam se movendo entre o primeiro reino do inferno para cultivar pontos de habilidade e o submundo para aprimorar suas habilidades enquanto se certificava de que as coisas estavam indo na direção certa, mas grande parte de sua atenção agora estava focada nas linhas do destino e a lei do destino. Suas descobertas com Fatis Disciple foram especialmente notáveis, já que ele foi capaz de romper 9.999 linhas do destino no segundo dia, enquanto entendia a taxa na qual ele normalmente poderia condensar essa misteriosa força do destino. Passar o ponto de 10.000 foi a distinção de alguém se tornar um celestial de túnica vermelha, algo que estava completamente fora do alcance dos outros discípulos de túnica branca que ainda estavam pendurados no nível de menos de 100 linhas do destino depois de um dia. A monstruosa taxa de arrecadação de Noa de 9.999 em um único dia foi completamente contra as normas e causou um grande golpe para alguns dos gênios que assistiam naquele dia. Mas ele descobriu que a taxa de progressão depois disso foi extremamente lenta. Isso porque as palavras do grão-mestre realmente se tornaram realidade, onde em um dia ele poderia condensar no máximo 100 linhas do destino. Isso ainda estava completamente fora das expectativas do grande mestre quando ele olhou para Noa com ainda mais atenção, já que ele havia previsto que até mesmo condensar algumas dezenas de linhas do destino por dia seria o limite. Para outros, esta seria uma taxa de crescimento inacreditável, mas foi extremamente lenta para quem conseguiu alguns milhares num único dia. Essa rápida taxa de condensação das linhas do destino, que ele não manteve em segredo, causou inúmeras ondulações na sétima estrela celestial das quais ele ainda não estava ciente. Mas esse nível de genialidade fez com que os favores dos celestiais caíssem como chuva torrencial em uma noite de tempestade. Isso fez com que Noa começasse a receber as técnicas de alto nível dos celestiais todas as semanas, as técnicas que poderiam ser consideradas misteriosas, pois trabalhavam para influenciar diretamente o destino ou perfurar os véus de segredo que o cercavam.
Ao final de um único mês de sua estadia na 7ª estrela celestial, ele acumulou habilidades suficientes para o sistema classificá-las na forma de uma habilidade absoluta, e esta veio das mãos dos próprios celestiais. Enquanto Noah passava seus dias na 7ª estrela celestial continuando a aprender sobre a lei suprema do destino e os abundantes segredos dos celestiais, o tempo continuou a passar enquanto numerosas figuras em uma ampla gama de mundos moviam-se com seus próprios objetivos. Um mês não foi muito nem pouco tempo, mas foi o suficiente para que grandes movimentos ocorressem nos bastidores. No mundo primordial que era o submundo, faíscas começaram a voar entre a fronteira dos vampiros puro-sangue e a linhagem dos lobisomens reais de Silverburn, as forças vizinhas se preparando para a guerra quando notaram essa mudança cedo. Muitas pessoas começaram a discutir em tom experiente enquanto mantinham uma visão semelhante em todos os aspectos. Os vampiros puro-sangue terminaram de consolidar seu poder e tomaram o poder para todo o submundo. Batalhas de pequena escala já haviam começado aqui e ali, enquanto rumores de combatentes monstruosos que pareciam ainda mais temíveis do que aqueles da linhagem dos lobisomens de Silverburn apareciam ao lado dos vampiros sangue puro. Rumores de um novo governante também se espalharam quando aqueles que assistiam no escuro começaram a ver frequentemente a figura curvilínea de uma linda beleza de cabelos prateados que poderia derrubar reinos e dar comandos às forças dos vampiros. Nas mãos desta linda figura, sempre se podia ver o contorno de um pinguim miniaturizado sendo carregado como um brinquedo de pelúcia fofo, muitas pessoas não confiando em seus sentidos enquanto sentiam uma aura extrema de arrogância saindo deste pequeno pinguim. A guerra estava no horizonte, mas não apenas para o submundo, pois através da vastidão do espaço, uma verdade chocante veio à tona que colocou diretamente dois mundos primordiais um contra o outro. As forças da seita do tempo imemorial, uma seita nas terras controladas pela seita astral profunda do mundo do cultivo, descobriram um esquema hediondo das forças do mundo dos magos após seu encontro há algum tempo. O grande ancião Amos começou a investigar os relatos de que o Elder Dan retornou da morada diabólica, seguindo exatamente o motivo pelo qual os magos do mundo dos magos estavam atacando as pessoas de sua seita. Depois que o Elder Pílula foi salvo pela entidade misteriosa que continha inúmeras cabeças e tentáculos dracônicos, ele agiu rapidamente para relatar isso e perseguir qualquer pista sobre o motivo pelo qual os magos os estavam atacando na morada diabólica. O grande ancião Amos pensou que era um rancor que ele não conhecia ou uma ofensa antiga que acabou de ser descoberta, mas enquanto seguia a trilha, percebeu que muitas forças em todo o mundo do cultivo estavam sendo alvo de magos, do mundo dos magos. Ele rapidamente trouxe esta informação à atenção da seita astral profunda enquanto uma investigação completa era realizada. Esta investigação revelou um horror chocante, pois as potências da seita astral profunda foram capazes de capturar e aprisionar um mago em flagrante, e as coisas que este mago revelou fizeram um arrepio percorrer a espinha de todos aqueles que ouviam. Uma verdade chocante foi revelada naquele dia, com os grandes projetos da principal organização do mundo dos magos visando especificamente os seres do mundo do cultivo para obter seus corpos para experimentação e criação de abominações que se moviam sem almas. Esta verdade chocante enfureceu todo o mundo do cultivo, pois todas as viagens foram fechadas, os portais que o conectavam ao mundo dos magos foram os primeiros a serem destruídos, já que todos os magos restantes no mundo do cultivo foram expurgados naquele dia. Sangue e caos correram pelas montanhas e nuvens, esta única ação ofendeu gravemente as forças do mundo dos magos, pois eles negaram qualquer irregularidade e chamaram as ações do mundo do cultivo de assassinato infundado, provocando uma cadeia de conflitos como os dois mundos primordiais agora se encontravam, à beira de uma guerra. Não foram apenas estes dois poderosos mundos primordiais que estavam no precipício da guerra e do conflito tão lentamente, o caos espalhou-se pelos mundos à medida que muitas outras potências enfrentavam os seus próprios problemas e conflitos crescentes, muitos pensando que eram incidentes isolados, mas apenas aqueles comandando níveis mais elevados de poder, sendo capaz de olhar e perceber que a inquietação e o caos estavam se espalhando pelas estrelas. Fim do capítulo. Capítulo 338, Discernindo o Destino.
Na montanha inquiridora que estava sob o controle do grão-mestre Vredral, Noa estava sentado na vegetação exuberante do lado de fora de sua ampla habitação em forma de cúpula que parecia muito com uma catedral. Seus olhos estavam fechados quando ele ativou Fatis Disciple, seu corpo ganhando um brilho dourado enquanto fachos de luz convergiam acima dele e desciam lentamente sobre seu corpo de maneira ordenada. Ele se sentiu como se fosse um ser enrugado pensando sobre a vida enquanto numerosas linhas do destino desciam nas próximas horas. Seu rosto era de calma e paz, já que o ambiente ao seu redor era realmente muito propício para esse tipo de estado mental. Ele estava condensando ativamente as linhas do destino enquanto expandia seus sentidos para cobrir as plantas bem ordenadas que continham uma variedade de cores ao redor do local onde ele e Athena permaneceram nesta montanha inquiridora, muitas dessas plantas criando caminhos sinuosos que subiam ou desciam a montanha, já que estradas simples eram visíveis. A montanha estava repleta de essência para onde quer que você se virasse, fazendo com que o corpo borbulhasse de excitação só por estar ali. Ele permaneceu nesse estado enquanto pensava nos acontecimentos dos últimos dias, sendo interrompido quando ouviu a voz familiar de uma princesa da guerra em particular. Os olhos penetrantes de Noa se abriram quando ele recebeu uma mensagem de sua irmã mais velha, Athena, que estava hospedada ao lado dele em uma residência semelhante na mesma montanha. O mestre está nos chamando. A mensagem foi curta e simples, Noa cortando a mana que estava fornecendo para Fatis Disciple enquanto se levantava com uma expressão calma e começava a sair. Já se passou mais de um mês desde sua intrusão nesta sétima estrela celestial. Os ganhos foram nada menos que estupendos, já que ele foi capaz de colocar as mãos em uma infinidade de habilidades e habilidades. Isto foi especialmente verdade no último mês, depois que ele ultrapassou o ponto de 10.000 linhas do destino, ele começou a receber técnicas de nível ainda mais alto a cada poucos dias, à medida que avançava e coletava mais linhas do destino. A única coisa que ele não gostou foi o fato de que não importa quantas vezes ele tentasse, condensar um máximo de cerca de 100 linhas do destino sempre era o limite todos os dias, não importa quanto tempo ele escolhesse ativar Fatis Disciple com seu expansivo energia. Isso só lhe permitiu acumular um pouco mais de 3.000 linhas do destino no mês passado. Embora parecesse um número pequeno para ele, na verdade era uma taxa monstruosa para qualquer um que o ouvisse, pois havia excedido qualquer métrica definida antes. Na sétima estrela celestial, um boato começou a se espalhar sobre um gênio sob a tutela do grão-mestre Vredral que brilhava ainda mais que a princesa da guerra. Noa pensou sobre essa princesa da guerra com quem ele havia brigado regularmente no mês passado, uma das poucas coisas que ele aprendeu sobre ela ser seu amor pela batalha. Ela nunca passou do relacionamento de um discípulo sênior ensinando seu júnior, e sempre manteve suas conversas curtas, pois tudo o que parecia estar em sua mente era aprender sobre o destino e a batalha. Mesmo isso foi algo único, pois enquanto o grão-mestre Vredral observava suas interações, ele mencionou a Noa como Athena nunca havia dado esse nível de tratamento a nenhum discípulo anterior antes. Havia um nível de interesse e importância que ela atribuiu a Noa, já que ambos carregavam o título daqueles com destino nobre. Porém, nada disso importava para Noa, mantendo sua mente no prêmio enquanto ele continuava sendo mimado com técnicas e pedras espirituais livremente. Sob o pretexto de seu talento monstruoso e dos numerosos tesouros que eles lhe entregaram, ele mostrou publicamente ao grão-mestre Vredral que ele havia avançado para o reino do vazio há alguns dias. O grande mestre acenou com a cabeça depreciativamente a esse nível de gênio enquanto aconselhava Noa a tomar um ritmo mais lento e consolidar sua base, não tendo necessidade de subir na hierarquia dessa maneira. Neste momento, porém, Noa poderia ser considerado um celestial de túnica vermelha de pleno direito, com suas linhas de destino sendo um pouco mais de 13.000 neste momento. Seus pensamentos gradualmente chegaram ao fim quando ele se aproximou do mosteiro no pico desta montanha inquiridora que estava sob o controle do grão-mestre Vredral, ficando cara a cara com a figura idosa e uma Athena vestida de vermelho parada respeitosamente ao lado. O grão-mestre vestiu seu habitual manto dourado que cobria seu corpo, escondendo uma figura envelhecida que palpitava com poder.
Podia-se ver as inúmeras rugas que cobriam seu rosto, junto com os abundantes cabelos brancos e uma longa barba que brilhava com brilho e vitalidade, fazendo pensar tanto na idade quanto no poder. Você superou todas as minhas expectativas até agora e agora tem a chance de participar de uma missão extraordinária que teria recaído exclusivamente sobre os ombros de Athena. No entanto, esta também é uma missão que envolve algo especial para você, concedendo-lhe assim possível participação. O rosto envelhecido do grão-mestre Vredral brilhou com esplendor enquanto ele falava. Noah colocou a mão direita no peito para cumprimentá-lo respeitosamente enquanto ele continuava a ouvir. O grande mestre acenou com as mãos quando uma projeção de 2 mundos apareceu na frente deles, Noah observando de perto enquanto reconhecia algumas características de um dos mundos. Testaremos sua proficiência nas técnicas absolutas do destino que você tem estudado para ver se você se qualificará para esta missão. Diante de nós está sua casa, o mundo do cultivo e o mundo dos magos, nível significativo de desordem entre esses 2 mundos que poderia levar a algo ainda mais caótico. Use discernimento do destino e conte-nos suas descobertas. Os olhos de Noah se fixaram na projeção de 2 mundos primordiais enquanto eles giravam lentamente na frente dele, sua mente pensando na habilidade que o grande mestre mencionou, bem como na técnica absoluta a qual ela estava conectada. Discernimento do destino foi uma habilidade singular do maior benefício que ele recebeu dos celestiais até agora, uma habilidade absoluta que realmente lhe permitiu chegar ainda mais perto da verdade desta abstrusa lei suprema do destino, contendo habilidades que finalmente abriram seus olhos, para entender por que os celestiais mantinham seu monstruoso nível de poder. Maior que, uma técnica de origem desconhecida que possui um poder tremendo. Os mistérios da lei do destino podem ser compreendidos lentamente enquanto esta técnica está em uso, permitindo ao usuário adquirir conhecimento das possibilidades e dos movimentos constantes do rio do destino. As habilidades incluem discernimento do destino, atravessador do destino, ocultação do destino e colhedor do destino. Discernimento do destino, os destinos obscuros e obscuros de diferentes entidades ou seres tornaram-se mais fáceis de ver. Condições estritas devem ser atendidas para que qualquer informação utilizável seja discernida. Fate Traverser, como alguém que é proficiente no funcionamento do destino, você tem mais liberdade sobre seu próprio destino. Essa habilidade permite que você avance para o resultado mais favorável do seu destino. Ocultação do destino, o próprio destino do usuário ou o destino de seus alvos pode ser difícil de decifrar, onde outros não serão capazes de descobrir exatamente onde o destino os levará. Fate Harvestor, uma habilidade imprudente dada ao arauto do destino que lhes permite arrancar o bom destino dos outros enquanto se afastam de um destino ruim. É uma habilidade que requer enorme premeditação, pois pode levar o arauto do destino a áreas que eles não deveriam espiar. Nos últimos 30 dias, ele recebeu 4 habilidades no total que tornaram a habilidade absoluta maior que. Esta foi a primeira habilidade absoluta que Noah obteve, que continha a baixa quantidade de 4 habilidades, mas cada uma foi chocante por si só quando ele recebeu uma visão em primeira mão de como os celestiais operavam e usavam seu poder. O grande mestre à sua frente pediu-lhe para usar discernimento do destino em 2 planetas, uma tarefa tremenda que exigiria uma enorme fonte de essência e uso extremo das linhas do destino para poder ter um bom desempenho. No entanto, esta foi a sua primeira barreira para esta missão que já estava sobre os ombros de Atenas. Ele pensou nas possibilidades do que poderia ter ocorrido entre o mundo do cultivo e o mundo dos magos quando algumas ideias lhe vieram à mente, mas ele se concentrou na tarefa em questão enquanto se preparava para usar o discernimento do destino nesses 2 mundos. Athena e o grão-mestre Vredral estavam observando de perto, pois sabiam pessoalmente o quão difícil era manipular a lei do destino e ser capaz de discernir o destino de planetas inteiros. No entanto, para Noah, isso era a coisa mais simples, pois ele nem sabia como manipular mana, muito menos ser capaz de manipular a lei do destino.
Ele fez o que sempre foi disponibilizado para ele, o ato de simplesmente lançar as habilidades que ele possuía em seu painel de estatísticas enquanto o sistema que ele possuía fazia o resto, seus pensamentos simplesmente observando enquanto, discernimento do destino, movia as linhas do destino em seu corpo em maneiras únicas quando começou a procurar por algo. A habilidade mencionava que requisitos estritos tinham que ser atendidos para que o destino fosse discernido, e o maior requisito era que o conjurador soubesse exatamente para qual ser ou entidade estava lançando a habilidade, bem como o que queria saber dela. Os pensamentos de Noah se concentraram nas imagens ilusórias do mundo do cultivo e do mundo dos magos enquanto seus olhos se fechavam, uma camada de luz dourada envolvendo-o quando ele logo começou a receber imagens e fragmentos de informações que ele nunca soube que existiam. O grão-mestre Vredral assistia de lado enquanto balançava a cabeça com espanto, Athena olhando para frente enquanto uma luz forte passava por seus olhos. Mesmo para esses seres monstruosos, eles tiveram que admitir que esse discípulo na frente deles era monstruoso demais. Ser capaz de lançar discernimento do destino tão perfeitamente e até mesmo acertar em sua primeira tentativa, quão monstro ele era exatamente. Fim do capítulo. Capítulo 339 Uma missão de destruição. Informações abundantes entraram na mente de Noah enquanto ele se concentrava nas imagens do mundo do cultivo e do mundo dos magos. A luz dourada continuou a convergir e se dispersar de seu corpo enquanto, discernimento do destino, trabalhava para mostrar a Noah algo que ele nunca soube antes. Este processo continuou por 30 minutos inteiros antes de Noah finalmente chegar ao fim, o fim que o fez sentir um arrepio percorrer suas costas enquanto os olhos se abriam. Estrondo. As linhas do destino dentro de seu corpo tremeram com o impacto inesperado quando o grande mestre estendeu a mão e agarrou o corpo de Noah para estabilizar suas energias. Seu olhar era de admiração quando ele olhou para Noah como se ele fosse algum bem precioso. O que você viu? Noah respirou pesadamente porque ele nem estava agindo, as coisas que ele viu enquanto usava discernimento do destino eram tão chocantes. Seus olhos se acalmaram quando ele respondeu: eu vi a aniquilação total e completa do mundo do cultivo e do mundo dos magos. Sim, o primeiro uso dessa habilidade estupenda por Noah permitiu-lhe ver que, em um futuro próximo, ambos os mundos enfrentariam a destruição. Esse pensamento o levou a suar frio, já que se tratava de dois mundos primordiais, o que exatamente poderia levar mundos nesse nível a serem destruídos? O que exatamente estava por vir no futuro? Discernimento do destino apenas lhe mostrou que, neste momento, o fluxo do destino estava indo para a destruição de ambos os mundos. Não lhe disse quando, nem ele sabia como, ele apenas tinha o simples conhecimento de que ambos seriam destruídos. Ele olhou para o grão-mestre que começou a falar em tom sério. Nos últimos meses, a maior força do mundo dos magos tem colhido os corpos dos cultivadores do mundo do cultivo para seu próprio uso. O grande mestre começou, mas a mente de Noah recebeu um choque quando ele se lembrou dos magos que encontrou no momento em que terminou de derrubar o revelador do tempo diabólico no mundo do cultivo. Ele encontrou por acaso aquele chamado Serpente Negra que estava caçando os cultivadores da seita do tempo imemorial, escolhendo salvá-los enquanto devorava os magos e realmente obtinha memórias de seus planos no mundo do cultivo. Suas memórias lhe disseram que os magos estavam realizando grandes projetos para construir uma força semelhante aos punidores que os celestiais mantinham. Do lado dos celestiais, os punidores eram seres da raça élfica que haviam perdido a vontade, dando origem a uma força que obedientemente seguia as ordens dos celestiais com corpos fortes para ajudá-los. As principais potências do mundo dos magos procuraram criar uma força de combate semelhante e descobriram que seus experimentos funcionavam melhor ao usar os corpos dos cultivadores do mundo do cultivo. Assim, eles começaram a atacá-los enquanto conduziam um projeto para construir criações que seguissem plenamente suas ordens, ao mesmo tempo que detinham um poder tremendo. Noah descobriu e sabia sobre esse enredo há mais de 2 meses, mas ele simplesmente tirou isso da cabeça, pois simplesmente não queria acrescentar mais nada em seu prato, concentrando-se em se infiltrar na seita astral profunda enquanto colocava essa informação,
sobre o mundo dos magos no fundo de sua mente. No entanto, agora, ele estava recebendo a mesma informação novamente, e desta vez estava ligada à causa da possível destruição de dois mundos primordiais. Eles caçaram e massacraram incontáveis cultivadores antes que seus feitos fossem descobertos, criando uma situação onde ambas as estrelas estão agora à beira da guerra. Vimos esse caos crescente e discernimos o destino assim como você fez agora, mas em um nível ainda mais alto, sabendo que o resultado deste conflito entre estes dois mundos resultaria na destruição de ambos. Noah estava ouvindo com muita atenção enquanto vários pensamentos giravam em sua cabeça, ainda chocado com o fato de que ele sabia que, discernimento do destino, não mentiu para ele, e que esses dois mundos realmente estavam enfrentando a destruição. Mas o caos não termina aí. Ambos os mundos têm os seus próprios aliados e inimigos, onde o seu conflito envolverá numerosos mundos grandes e mundos Prime, contribuindo para um rápido aumento da desordem que só irá agravar-se nas estrelas circundantes. O grão-mestre acenou com a mão quando uma placa dourada apareceu nela, seus olhos envelhecidos lendo-a enquanto revelava o conteúdo da missão que chocaria a muitos. Assim, temos que agir de acordo com nossas crenças e trazer ordem e equilíbrio, evitando essa cadeia de caos que começará com esses dois mundos no centro. Isso trouxe a missão que teria caído sobre os ombros de Atenas, e agora caiu sobre o seu também para que você possa ganhar mais experiência no funcionamento do destino ao observar as mudanças que ocorrerão com a conclusão desta missão. Para evitar a cadeia de caos e desordem, discernimos o destino e analisamos inúmeras possibilidades, o veredicto chegando a um caminho singular que permitiria o máximo de ordem e equilíbrio do mundo Magus antes que este conflito possa continuar. Reticências. Noah não pôde deixar de olhar para este grande mestre em estado de choque enquanto continuava com um rosto impassível. Os magos jogaram com forças além de seu controle enquanto buscavam o poder, suas ações culminando na véspera de uma guerra entre dois primeiros mundos que causaria dezenas de bilhões de mortes nas próximas semanas, como muitas potências vizinhas, sejam puxados. Para evitar esse destino e trazer ordem e equilíbrio, vocês dois usarão um navio de guerra principal para cumprir o veredicto dos celestiais e pôr fim aos instigadores desta guerra. Batido. Noah podia sentir seu coração bater aumentando enquanto continuava a ouvir as palavras do grão-mestre, uma missão chocante pousando em seu colo, e esta missão necessária para a destruição de um planeta inteiro. Fim do capítulo. Capítulo 340. Redução do caos, medo. O silêncio reinou na área do mosteiro onde Noah, Atena e o grão-mestre estavam enquanto os dois olhavam atentamente para Noah. As palavras do grão-mestre se repetiram em sua mente enquanto mais coisas vinham. Eu percebo que o conceito de destruição de um mundo é muito estranho para você, ainda mais quando você tem que agir para causá-la pessoalmente, mas o fato de que fazer isso salvaria o mundo de onde você veio deveria funcionar como um amortecedor e fazer com que você saia dessa com ainda mais experiência. O grande mestre manteve um olhar passivo enquanto mencionava casualmente a destruição de uma estrela inteira durante o treinamento. A mente de Noah voltou ao mundo perdido que havia recebido um veredicto semelhante de destruição meses atrás, onde Atena foi quem iniciou a destruição sob a vigilância de um celestial. Ele estava tentando pensar o que exatamente os celestiais haviam observado ao usar discernimento do destino, que os fez passar um veredicto de destruição de um mundo semelhante ao que estavam fazendo com o mundo dos magos agora. Noah respirou fundo enquanto olhava para o grão-mestre enquanto encerrava seus pensamentos, falando em um tom agradecido, mas difícil depois disso. Terei que lhe agradecer primeiro, grande mestre, por manter em mente o mundo do cultivo em meio a esse caos. Terei prazer em fazer qualquer coisa para evitar a destruição do mundo em que nasci, mas... Ele olhou para a impassível Atena por um lado que o observava com uma expressão penetrante e o impassível grande mestre enquanto ele continuava. A destruição de todo o mundo dos magos é realmente a única maneira de impedir esse possível caos que viria deste conflito.
O silêncio reinou na sala pela primeira vez desde sua entrada na 7ª estrela celestial. Um olhar de decepção apareceu no rosto do grão-mestre enquanto observava Noah. Esse olhar só veio brevemente antes de mudar para um de ponderação. Olhar para Noah é um tom compreensivo, como se a figura poderosa tivesse percebido algo. Seu talento tem sido tão brilhante que esqueci que você está aqui há apenas um mês e não recebeu ensinamentos complementares sobre as melhores maneiras de reduzir o caos. O grão-mestre apontou para as figuras ilusórias do mundo rotativo do cultivo e do mundo dos magos enquanto continuava. Ao longo dos milhares de anos em que influenciamos o destino e aprimoramos nossas técnicas, criamos o melhor curso de ações que seguimos rigorosamente. Essas ações vão desde a destruição de mundos até a salvação de muitos outros. São essas ações garantiram um alto nível de sucesso na redução do caos e na instituição da ordem. Quando se trata de um caso como estes dois planetas, cujo conflito só se expandirá para as estrelas circundantes, o curso de ação rotineiro é a destruição da estrela e dos seres responsáveis por instigar tal caos. Reticências. Os olhos de Noah fitaram este grande mestre enquanto ele controlava seus pensamentos e colocava uma expressão interrogativa enquanto perguntava. Grande mestre, e aqueles que não tiveram nada a ver com o curso dos acontecimentos que a maior força do mundo dos magos empreendeu contra o mundo do cultivo? E quanto às famílias de pobres seres desconhecidos que não tiveram participação nesta guerra? Eles também deveriam enfrentar a morte junto com os responsáveis. O grão-mestre olhou para ele com uma expressão impassível enquanto respondia. Você não é o primeiro discípulo a questionar a destruição de uma estrela inteira como o método mais adequado para reinar no caos causado e restabelecer a ordem. Direi agora que além da destruição completa de todos os responsáveis, há outro fator e isso pesa muito para corrigir o caos e estabelecer a ordem. Esse fator é o medo que se insinua nos corações de todas as estrelas vizinhas e de qualquer outra que tenha projetos semelhantes, como aquelas que foram totalmente destruídas. Reticências. Isso mesmo. Esta foi a forma que os celestiais descobriram ser a mais útil para reduzir o caos instigado por um determinado planeta e, ao mesmo tempo, trazer uma era de paz e ordem que foi alcançada através do medo daqueles que saberiam dos resultados das ações que causaram morte e caos. A destruição total dos envolvidos impediria qualquer possibilidade futura de eles se erguerem novamente e continuarem um ciclo de caos, enquanto suas ações funcionavam como uma mensagem para todos aqueles que retinham grandes projetos de poder semelhantes e os faziam nunca sequer colocar tais ideias em prática. Luz. Trabalhamos para trazer a ordem e analisamos as nossas ações para garantir que salvamos o máximo de vidas em qualquer situação. A situação atual, em que a guerra em erupção entre estes dois planetas causará dezenas de milhares de milhões de mortes em múltiplas estrelas, o veredicto tomou o rumo que salvaria dezenas de bilhões de vidas, retirando alguns bilhões da origem deste caos instigado. Se não agirmos, dezenas de bilhões morrerão. Com a nossa ação para destruir o mundo dos magos que é responsável, apenas alguns bilhões de seres morrem enquanto uma era de paz e ordem pode ser estabelecida nas estrelas circundantes como aqueles que se consideram poderosos são lembrados mais uma vez do resultado de causar o caos. Com tudo isso em jogo, por que não agiríamos para salvar dezenas de bilhões de seres? O olhar impassível do grande mestre celestial e da penetrante Atena se aproximou de Noah enquanto o observavam de perto. Sua mão foi colocada em seu queixo enquanto ele parecia estar pensando, nenhuma palavra saindo dele como resposta. Ele estava pensando no raciocínio dos celestiais e nos resultados alcançados com suas ações, mesmo que parecessem vis e horríveis. Qual foi exatamente o curso de ação correto? Fim do capítulo. O homem é mortal por seus temores e imortal por seus desejos. Pitágoras.